E aí, pessoal, tudo bem? Professor Jardel Souza, Matemática e suas tecnologias. Bom, estamos iniciando aí a nossa aula e continuando a aula de explicação que nós estudamos a respeito de geometria e seus conceitos primitivos. Nós estaremos dando continuidade a essa aula e a essa explicação. Bom, nesse primeiro momento, peço que vocês acessem a plataforma de vocês, a plataforma do SESI, vão lá na plataforma Plural, e aí abram um livro didático de vocês. Bom, a nossa aula, ela está continuando aqui na página 14, ok? Continuação da nossa aula, perdão, página 13, e a gente vai abordar esse ponto aqui, ó. Retas reversas, tá? Nós falamos um pouco aí sobre retas paralelas, foi o nosso último ponto da última aula, e nós vamos continuar agora falando sobre retas reversas. O que é a ideia de reta reversa? Pessoal, eu quero que vocês observem aqui, nessa figura tridimensional, que eu tenho uma reta aqui, ó, ela está ocupando, deixa eu fazer uma marcação aqui, vou fazer a marcação na cor verde, ela está ocupando esse plano aqui, ó, o plano de fundo e o plano da tampa, ok? É uma reta que está aqui, ó, bem mesmo na bordinha da região. E eu tenho aqui uma outra reta que ela está trabalhando aí, olha só, um outro plano. Então imagina o seguinte, eu tenho retas, elas estão em planos totalmente diferentes, porém em um dado momento, quando eu alinhar esse meu campo de visão, elas vão me mostrar aí como se elas estivessem se encontrando, mas na verdade elas não estão. Por isso que são chamadas de retas reversas. Se eu mudar a minha perspectiva, eu vou perceber, olha só, que elas vão formar um ângulo de 90 graus, ok? Olha só, olha a posição que essas retas aqui estão. Eu tenho a reta vermelha e a reta verde, ok? Se eu mudar a perspectiva desse cubo tridimensional, eu vou passar a ter uma visão. Se eu mudar a perspectiva para uma visão 2D, eu vou ver essas retas como se elas fossem o quê? Perpendiculares, tá? Mais à frente eu vou falar um pouco sobre a ideia de perpendicular, ok? É o nosso próximo assunto aí na página 14. Vamos lá. Posições relativas entre reta e plano. Primeira definição que eu falo aí, ó, a reta contida no plano. Então, olha só. Se dois pontos eles estão contidos no plano, e pelo postulado da existência, é garantido que, por esses dois pontos, existe uma e somente uma única reta que passa por esses dois pontos, e aí, logicamente, é claro que a reta vai estar contida no plano, pelo fato de esses dois pontos, já serem pontos desse plano. Espero que vocês tenham entendido. O nosso próximo ponto é reta e plano secante ou concorrente. Então, vocês lembram que eu falei que por um ponto, aqui, olha só, imagine que eu tenho aqui infinitas retas passando por esse ponto, ok? Tudo bem, pessoal? Eu sei que aqui a minha marcação ela não está muito legal, meu desenho, mas eu vou tentar aumentar ele aqui, ó. Imagine que esse ponto, e aí eu tenho, olha só, diversas retas passando por esse ponto, tá? Então, em um dado momento, nós temos aí, olha só, o ponto contido no plano e retas que são o quê? Concorrentes ao plano, secantes ao plano. Quando a gente fala secante, significa que são retas que estão assim, olha só, atravessando de uma dimensão para outra o plano. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Vocês podem dar pause nesse vídeo, voltá-lo novamente para que vocês possam entender bem a essência desse conteúdo. Retas e planos paralelos. Quando eu falo que, olha só como funciona. Imaginem que eu tenho aqui, ó, dois pontos no plano, este e este.
Então, olha só, pelo postulado da existência, por 2 pontos, apenas uma, e somente uma única reta vai passar interligando esses 2 pontos. E se esses 2 pontos estão contidos no plano, aí a reta também vai estar contida no plano. E quando isso acontece, nós também temos o que? Retas fora do plano. Ou seja, se eu tenho pontos, se eu tenho infinitos pontos dentro do plano, eu também tenho infinitos pontos fora do plano. Então, imagina só, se por 2 pontos passa uma única reta, então por 2 pontos fora do plano, também vai existir uma reta que vai passar por esses 2 pontos. E é claro que também vai existir retas que são paralelas a outras retas. É essa situação que está acontecendo aí. Tudo bem? Então, olha só. E aí, continua a orientação a respeito dessa situação de retas e planos paralelos e tem o teorema. Olha só a definição do teorema. Se uma reta A não está contida em um plano alfa e é paralela a uma reta B contida nesse plano, então A é paralela ao plano. Então, olha só, eu tenho uma reta A que não está contida no plano, tá? Aqui é minha reta, ó. Ela não está contida no plano, ok? E um plano alfa, e é paralela a uma reta B contida nesse plano, ou seja, eu tenho uma reta e eu tenho agora também uma reta contida no plano e são paralelas essas retas. Só o fato de elas serem paralelas, essa reta que não pertence ao plano, ela vai ser também paralela ao plano. Tudo bem, pessoal? Então, continuando. Posições relativas entre 2 planos. Bom, a primeira situação é planos coincidentes. Ou seja, eu tenho um plano que ocupa o mesmo espaço no mesmo lugar. Só para vocês terem uma ideia, imagina aí uma folha A4. E aí eu tenho a superfície de cima e a superfície de baixo. Olha só, é o mesmo plano, pessoal. Porém, eles estão ocupando dimensões diferentes. O primeiro plano está por cima e o segundo plano está por baixo. Ok? Planos secantes ou concorrentes. A ideia de secante, pessoal, eles podem assim, ó, um plano atravessar o outro e ter, no caso aí, uma reta comum. Por isso que eles são chamados de concorrentes, porque eles têm uma reta comum, tá? Quando isso acontece, eles são secantes, tá? A gente vai ver alguns casos de planos que não vão ser secantes. Planos paralelos é quando nenhum dos planos são comuns. Um exemplo que eu posso dar para vocês é o piso da casa de vocês e o teto, tá? Ou, se vocês imaginarem, vocês, alunos, novamente, em sala de aula, perceberão que nós temos aí o piso da nossa sala e o teto, tá? Então, considerem ali dois planos diferentes. O de baixo é paralelo com o teto, porém não há ponto em comum, são apenas paralelos, ok? Próximo ponto, teorema. Se um plano alfa contém duas retas concorrentes, R e S, e ambas são paralelas a um plano B, então, olha só, alfa e beta são paralelos distintos. Cara, o que isso quer dizer? Significa o seguinte, se dentro de um plano eu tenho aí retas concorrentes e essas retas não perpassam pelo outro plano, aí o que isso quer dizer? Eles são distintos, não são iguais, são diferentes, ok? Dúvidas até aí, pessoal? Espero que não, tá? Olha só, a ideia de perpendicularidade. Essa palavra eu quero que vocês grifem ela, perpendicular, porque ela é muito comum nos textos matemáticos. Falar que duas retas são perpendiculares significa dizer que ela forma, olha só, na concorrência, no ponto de encontro, na intersecção, ela forma ângulos de 90 graus. Ou seja, quando eu tenho duas retas concorrentes e elas aí formam aí um ângulo de 90 graus, elas recebem um nome aí de perpendicular. Ok, pessoal? Retas e planos perpendiculares. Segue a mesma ideia da reta perpendicular, retas perpendiculares. Porém, imagina que eu tenho aqui, ó, um ponto nesse plano, um ponto no plano. Olha só, eu tenho um ponto no plano
e como já mencionado, por um ponto passa em infinitas retas passando por esse ponto. E em um dado momento, esse ponto ele vai ser aí um ponto de interseção entre outras retas. E ele vai também formar ângulos de 90 graus com outras retas. Então, se as retas estiverem contidas aí no plano, então vai ser o quê? Uma reta e um plano perpendicular, tá? Na outra situação, volta para esse primeiro exemplo aqui, ó, apenas retas perpendiculares. Ok, pessoal? Então, mais adiante aqui, no exemplo 2, olha só, ele fala um pouco sobre isso. Então, eu tenho um plano, eu tenho um ponto contido nesse plano, e outras retas que contêm esse plano também estão contidas no plano. Então, essa terceira reta que faz esse perpendicularismo, ela vai ser o quê? Olha só, essa reta T, ela é uma reta perpendicular ao plano alfa, tá? Porque essa perpendicularidade acontece com um ponto aqui, olha só, contido no plano, ok? Ah, professor, mas ele vai ocupar sempre o plano central, o ponto central do plano? Não, ele pode ocupar, olha só aqui no exemplo 3, diversos locais aqui no plano. E se ao ocorrer a perpendicularidade, pronto, a reta vai ser perpendicular ao plano. Eu posso acontecer também de ter retas perpendiculares paralelas, tá? Da mesma forma como eu posso ter uma reta contida no plano paralela a uma reta fora do plano, eu posso ter retas perpendiculares dentro do mesmo plano. Por quê? Porque pelo plano eu tenho infinitos pontos. Então, no exemplo 3, ó, eu tenho esse ponto, eu tenho esse outro ponto. E aqui, olha só, eu tenho uma reta R, que é perpendicular a esse ponto, e logo em seguida vai ser também perpendicular ao plano alfa. Porém, olha só, eu tenho aqui ó, um outro ponto e tenho a reta S, que é perpendicular a esse ponto. E aí, olha só, ocorre o paralelismo. Então, olha só, tem duas retas que são perpendiculares ao plano, porém são paralelas uma com a outra. Há também o caso de uma reta ela ser perpendicular a outros planos, a planos distintos. É o que acontece, pessoal, com o canto da nossa sala, então, ou do quarto de vocês, ou da casa de vocês. O canto, perceba, tem uma linha que interliga ali o plano do piso com o plano do teto. Então, olha só, existem aí retas que podem perpassar para outros planos, ok? Bom, nosso próximo ponto fala sobre aí planos perpendiculares. Os planos perpendiculares, eles seguem aí basicamente o conceito de reta também. Então, se eu tenho aí uma reta perpendicular e ela ajuda aí a construir outros planos, vai surgir aí os planos perpendiculares. Eu quero que vocês façam uma leitura mais minuciosa a respeito desse tópico da página 17. Nós vamos discutir esses pontos mais a fundo nas nossas revisões. Espero que vocês estejam aí acompanhando as aulas de explicação. E nosso próximo encontro vai ser as aulas de explicação de alguns exercícios. Até o próximo encontro, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, pessoal!